canal e nesse vídeo a gente vai conversar a respeito do sistema de freio. Sabe quando você troca disco e pastilha e no meio do caminho você começa a ouvir aquele barulhinho? Né? Você pisa no freio, escuta aquele grilado horroroso que faz você ter a sensação de que está andando num ônibus e não num automóvel. Vou explicar para vocês por que isso acontece, né? E de quebra, vocês já vão descobrir por que a concessionária não indica e não faz o serviço de torno nos discos de freio. Para quem só tem carro zero, né? Aquela coisa boa, carro sempre na garantia, só leva na concessionária, lá não tem a opção de você pegar o disco de freio e levar para usinar ou para tornear, dependendo da região aí. Tem uma diferenciação ali na linguagem, mas é a mesma coisa. Por que a concessionária não faz isso? Vem comigo que eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo, que o meu objetivo com esse canal é fazer você se entender com o seu mecânico. E você que é mecânico e tá com dificuldade de conversar com o cliente ou simplesmente tá corrido, né? Porque o dia a dia é isso, né? O mecânico tem que estar lá na produção ganhando o ganha-pão. Tá com dificuldade, tá com pouco tempo e tá com esse problema aí para explicar para o cliente, manda o linkzinho aqui do canal, manda o linkzinho do vídeo específico, né, para cada acontecimento e já deixa o seu cliente bem informado do que está acontecendo com o carro. Vem comigo e vamos descobrir. Eu sou Beatriz Alexandre, eu sou consultor técnico automotivo há 15 anos e hoje vocês vão entender nesse vídeo o que é esse barulho chato no seu freio. Concessionária não manda disco pro torneiro para fazer o torno. Por que eles não torneiam o disco, eles simplesmente substituem a peça? Alguns motivos básicos. Manter um torno dentro de uma empresa é bem caro. Por isso até as oficinas acabam a maioria terceirizando, porque é um alto investimento. Se a concessionária tivesse um torno lá dentro, ele ia ter que ter um torneiro capacitado pela montadora. Outro custo também para a empresa. Inclusive, se fosse uma oficina e tivesse isso lá dentro, também ia ter que ter alguém treinado especificamente para o torno. No Brasil, a configuração das oficinas é diferente do que na Alemanha, por exemplo. Na Alemanha, o cara deixa a chave do carro. Momento curiosidade do vídeo, né? Vamos já mudar um pouquinho de assunto, mas eu acho bem pertinente. Na Alemanha você deixa a chave do carro e diz pro mecânico, faz a revisão, tá falhando assim e pinta os para-choques. E troca os pneus, né? Porque eles trocam o pneu 2 vezes por ano, né? Na entrada do inverno e no verão eles têm que trocar o pneu novamente. Então o pneu na Europa tá sempre novo. Isso tudo é feito num lugar só por uma pessoa só. Então quem estudou na Alemanha, ele sabe fazer absolutamente tudo no carro. Ele sabe fazer um alinhamento, ele sabe fazer uma troca de pneu, ele sabe pintar, né? Que é uma coisa que aqui no Brasil a gente leva direto numa oficina de latoria e pintura, né? Lá na Alemanha é tudo num lugar só. Por isso que aqui às vezes eu dou umas diquinhas que fogem um pouco de mecânica, porque esse conhecimento, meu marido tem 16 anos de experiência na Alemanha, ele estudou lá, então esse conhecimento que ele trouxe de lá, ele me passou e eu vou passar para vocês aqui. Né? E o negócio do torneiro é isso, né? Fica caro para ter tudo num lugar só, né? A oficina na Europa é muito cara, a oficina na Alemanha é bastante onerosa para você montar. E a montadora tem o respaldo, ela é a montadora, ela tem que dar o treinamento, né? Ela cobra por tudo isso, pela estrutura, pelo nome, ela tem que deixar tudo certinho, ela tem que se certificar de que a coisa vai ser bem feita porque tá o nome dela lá da montadora e não só do dono do estabelecimento, não tá lá oficina do Zezinho, né, credenciada e o nome lá da montadora, né? Não vou citar nomes de montadora, né? Nada de merchan gratuito aqui. E por causa dessa dificuldade, né, a montadora não torneia, né? Ah, mas a montadora podia fazer que nem as oficinas, terceirizar. Mas aí vem outro problema na questão da terceirização. Eles vão ter que ter alguém para supervisionar tudo isso, né? Vai ter que ter alguém que saiba colocar o relógio comparador para ver se o disco não está empenado, que é uma coisa que eu não sei fazer, o Neri sabe. Né? Eu vou mostrar para vocês como é que se mede o disco, aonde que você tira a espessura mínima, mas essa questão do relógio comparador eu simplesmente não sei usar, ele sabe, né? Mas a maioria das vezes a gente acaba deixando pro torneiro mesmo, a maioria das oficinas também,
Porque o torneiro faz isso no dia a dia, ele faz isso de olho fechado, faz de ré, faz de qualquer jeito, não é mesmo? O cara, quando é profissional, é bonito de ver, não é? E aí a concessionária, não tendo alguém responsável por isso, ele não pode liberar um disco de freio mais ou menos para instalar no carro. Não tem como ter esse controle de qualidade, a montadora não tem como se assegurar que vai sair no serviço 100%, então simplesmente anula-se, né? Vamos resolver esse problema, vamos só trocar. Mas afinal de contas, é bom trocar o disco de freio ou é bom tornear? Ou esse negócio de tornear aí é balela? Pra que ficar torneando? Pra que ficar aí economizando esses centavos, né? Num carro importado, tornear o disco de freio é bastante economia. Num carro nacional, geralmente dá elas por elas, mas tem alguns carros nacionais que sim, é bom tornear o disco de freio e eu vou explicar pra vocês por que é bom tornear e não só trocar. Os ambientalistas vão gostar, né? Você aí que é verde, que tá amando o meio ambiente e tudo mais, também vai dar aí o seu like nesse vídeo, que eu sei, porque eu vou ensinar vocês a manter o que vocês têm, usar o material até o final e depois descartar, né? A questão do lixo no mundo também é bem pertinente, não é mesmo? O ferro, para fazer o disco de freio, ele tem que estar temperado. E o que é isso? Ele tem que sofrer todas as intempéries do clima para ele poder ficar trabalhando, né? É estranho para um leigo a respeito disso, mas o material trabalha. Então o disco de freio, ele tá lá embaixo, ele tá na roda, ele tá no freio, ele tá incandescendo, descendo uma serra, por exemplo. Se imagine descendo uma serra, teu freio tá lá, super quente, começa a chover. Começa a cair a chuva, você passa numa poça d'água, aquela água bate no ferro e o ferro tá super quente, faz aquele, né? Levanta aquele fumaceiro do vapor d'água, né? Nessa hora, o ferro vai precisar estar muito bem temperado. Se ele não tiver, ele com certeza vai destemperar. Que é quando você pisa no freio e sente o seu volante tripidando. Já aconteceu isso com você? Com disco de freio novo, isso é fácil de acontecer porque a indústria não tem tempo suficiente para temperar o ferro como deveria ser temperado antes de lançar os discos de freio. A demanda é muito grande, eles não têm o que fazer. Então eles acabam jogando no mercado, né? Eu vou ter que produzir, vou fazer o quê? Vou parar a produção? Não tem como parar a produção. Vamos mandando pro mercado. E aí vai pro teu carro e você vai começar a sentir, né, seu disco de freio novo tripidar. Né? Esse é um dos bons motivos para você valorizar o seu torneiro e mandar o disco de freio pro torno e não simplesmente tirar um e colocar outro. Porque no carro nacional é muito barato. Às vezes é até mais barato você substituir o disco do que você mandar pro torneiro. Porque daí no torneiro tem questão de deslocamento do mecânico, né? Nem sempre o torneiro é perto. Então tudo isso vai entrar na conta. Para o mecânico também não é a melhor opção tornear o disco. Se ele não tem um torno dentro da oficina, né? Ele vai correr todo esse risco. Porque você tá na rua, pode acontecer um acidente. Tudo isso tem que ser calculado, tem que ser posto na ponta do lápis. Sem falar no tempo que ele perde, né? Ele vai levar, ele vai buscar, né? Ou vai mandar um boy, que daí também vai ter o custo do boy para levar e buscar, são peças pesadas, né? O boy vai ficar hashtag chateado, né? Porque é peso para ele carregar, mas enfim, estamos aí para isso, estamos aí para trabalhar. Serviço de torno é sempre uma ótima opção, mesmo em carro nacional. Apesar, né, do custo-benefício, muitas oficinas acabam não torneando o disco de freio. E no carro nacional, a questão do empenamento é muito mais frequente do que no carro importado. Porque no carro importado, são discos de freio muito caros, né? Coisa que, tipo, na concessionária custa 3 mil reais. No paralelo, de 500 a 1.000 reais, um jogo, né, para dianteira, um jogo para traseira. Depende do carro, modelo. O valor de peça varia muito mesmo, né? Então, por isso que eu falo, né? O pessoal que tem carro importado acaba ouvindo mais a respeito desse negócio de serviço de torno. Quem tem carro nacional, erroneamente, não escuta tanto, mas eu acho que deveria começar a escutar um pouco mais, né? A questão do material, a gente sabe que não tá
o top da balada, né, na crise mesmo, aí que a coisa decai de qualidade, e o serviço de torno é o que elimina o problema. Daí, mas o disco é novo e a fábrica vai me dar outro disco e eu vou trocar e o meu cliente vai sair feliz da vida. Vai ser feliz da vida até a próxima viagem, né? Porque ele vai viajar e vai acontecer a mesma coisa. Não tem milagre, né? Se o controle de qualidade daquela indústria é esse, isso já me aconteceu aqui na oficina, da gente trocar, né? Botar disco novo, daí o cliente sai, daí empena. Aí eu ligo pro fornecedor, ele me manda um disco novo, daí ele sai, daí empena, daí a gente resolve o problema no torneiro. Vamos tornear esse disco e vamos parar com o papo furado, mas vamos respeitar o limite mínimo do disco. E eu vou mostrar isso pra vocês e aí vocês vão entender também por que de vez em quando a pastilha dá aquela chiadinha, mesmo que ela não está no fim da sua vida. Vamos lá na produção? Vem comigo. Então eu vou mostrar agora pra vocês o que o mecânico tem que levar em consideração para saber se fica com o seu disco de freio ou se ele te aconselha a trocar. Aqui a gente tem um disco de freio usado e ele já está fora do carro. No carro, com tudo montado, ele não tem ideia se ele vai poder manter o teu disco de freio ou se ele vai trocar. Se você pegou e usou até a pastilha bater ferro com ferro, que a gente fala, que é quando acaba a parte fofinha da pastilha, né? Bate o ferro da pastilha com o ferro aqui do disco, aí ele dá uns vincos bem forte. Possivelmente você vai ter que trocar o seu disco impreterivelmente, não vai ter como manter ele. Mas se ele não chegou a tanto, que nem esse aqui, ó, esse aqui ele tem uma rebarba, né? Não dá pra ver, mas eu vou aproximar aqui a câmera, vocês vão ver. Ele tem essa rebarba é o que o torneiro vai retirar, mas ele não tá bem vincado, que nem quando bate ferro com ferro. Então o mecânico pode estar lá no carro, tá? Não precisa estar aqui na minha mão, ele tirou a roda ali, desmontou. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o paquímetro, né? E ele vai medir aqui. A partir dessa medição, ele vai olhar, geralmente está escrito aqui em cima, tá? Nesse pedaço aqui do disco de freio tem as especificações de medida mínima e medida máxima. Esse aqui, por exemplo, é um de Renault e ele não traz as especificações de medida mínima e máxima. O que eu faço nesse caso? Eu vou para a internet, eu entro no site do fabricante do disco e verifico. O site da Fremax é ótimo e ele traz esses dados. Você pode entrar lá, fremax.com.br, bota a marca, o modelo, o ano do seu carro, ele vai te trazer. Às vezes ele traz mais de um disco de freio para dianteira, aí você tira essa medida aqui para saber qual que é o seu. Na verdade você vai precisar do mecânico, né? Porque não vai ter como, né? Você vai ter que desmontar para saber qual que é a medida certa. Com ele montado não tem como. Aí o mecânico, depois de medir aqui, né? Ele vai mensurar mais ou menos quanto que o torneiro vai tirar e aí ele vai saber se é um candidato para torno ou se é um candidato para substituição. Claro que ele vai ter que botar o relógio comparador também, ou o mecânico ou o torneiro, porque se ele tiver muito torto por causa dessa questão do empenamento, o que o empenamento faz com o disco? Ele deixa essa superfície torta, que a olho nu a gente não consegue ver. Mas é esse que é o problema quando a gente freia, né? Porque a pastilha de freio vem aqui em cima e aí o disco vai estar torto, a pastilha não vai pegar toda essa área, né? Ela tem que pegar a área dela e esfregar aqui no disco para fazer o carro parar. Mas como é que ela vai fazer isso se o disco está todo torto? Daí ele vai ter um baixo rendimento, é perigoso você andar, inclusive, com o torno assim. Não é só uma questão de desconforto no volante. Disco empenado também reduz a eficiência do veículo. Ó, vamos aproximar aqui para vocês verem, né, que o disco de freio, né, ele tem uma rebarbinha aqui, ó, tá vendo? Aí a pastilha vem aqui em cima e a pobre coitada acaba fazendo barulho. Quando a pastilha tá no fim,
ela faz barulho esfregando nisso aqui propositalmente, porque algumas pastilhas têm uma chapinha, que é pra isso mesmo, que é pra fazer esse barulho, né? E às vezes, entre uma e outra troca de pastilha, a gente não faz nada do disco, a gente não torneia o disco, acaba acontecendo isso também, essa rebarba, né? E acaba fazendo barulho. A pastilha funciona assim, ó. Vem uma de um lado, outra de outro, né? E aí você tá andando com o carro, ela tá longe, você freia, ela se aproxima para fazer a frenagem. Outro produto também que a gente usa aqui na oficina, que é muito bom, é pasta de cobre. Essa aqui é alemã, é Liquimole. Não tem dessa marca aqui no Brasil, eu ainda desconheço. Pode ser que tenha, mas desconheço. Para que a gente usa a pasta de cobre? A pasta de cobre a gente coloca nessas areazinhas aqui de contato, que é as areazinhas que a pastilha vai trabalhar para lá e para cá, para frente e para trás. Isso aqui ajuda também a diminuir a questão do barulho no freio. Mas em geral, assim, o que mais faz barulho é realmente a fricção nessa bordinha do disco de freio. Outra coisa que também faz muito barulho no freio é quando a pastilha tá solta e ela começa a fazer esse tipo de barulho. E por que isso acontece? Gostaram do barulho? Não, né? E por que isso acontece? Isso acontece porque a pastilha tá solta, simplesmente, né? Aqui a gente tem a pastilha da AT, ela vem com essa fita da 3M, dá uma olhada, ó. É uma fita dupla face da 3M. Aqui eu tenho a pastilha da Febe, que ela não vem com fita, mas ela vem com um acabamentozinho diferente, né? Um acabamentozinho fofinho para amenizar esse impacto. Mas o Brasil é modo hard, né? Então é difícil você conseguir tirar esse barulho sem colar as pastilhas. Mas isso é um serviço pro profissional, não faça isso em casa, não vai ter, faça isso você mesmo, porque eu não aconselho, você pode acabar colando coisas que não deve. Mas esse barulho de pastilha solta é bem comum, inclusive clientes que acham que o problema é o amortecedor. Nossa, já pensou? Você achar que o barulho é do amortecedor e no fim é só pastilha de freio solta fazendo barulho? Aí o mecânico vai te cobrar o mesmo valor como se ele fosse trocar a pastilha, vai lá, cola a pastilha no lugar e elimina esse barulho. Para você ter certeza que o barulho é da pastilha e não do amortecedor ou alguma outra peça da suspensão, pega um martelinho de borracha, né, bota o carro no elevador, dá umas marteladinhas ali no pneu, aí você acaba ouvindo, né, se o barulho vem dali ou se você tem que dar uma investigada maior lá na suspensão. Vamos falar agora dos avisadores, sensor de pastilha e essa chapinha aí, ó, que é a danada que faz barulho pra caramba. Vamos voltar pro escritório, né? Eu gosto dele. Vamos lá, vem comigo. Como eu sei que a minha pastilha tá acabando? Alguns carros são equipados com sensor de desgaste. Esse aqui, inclusive, é muito inteligente, porque ele diz no teu painel quantos quilômetros você ainda tem para rodar com aquela pastilha. Carro automático, em média, é 30 mil quilômetros, tá, gente? Não se assuste, a cada 30 mil você vai ter pastilha para fazer, tanto dianteira quanto traseira. A indústria faz isso de propósito. A pastilha traseira eles reduzem, né, a massa, que é isso aqui, né, a massa do freio. Essa massa aqui é mais, geralmente é menos, né, tem menos material na traseira, porque os carros freiam mais na dianteira do que na traseira, e acaba que, consequentemente, você vai ter que trocar junto as pastilhas dianteiras e traseiras. Pode acontecer de precisar só da dianteira e depois só da traseira? Pode acontecer. Mas a indústria está tentando fazer você trocar tudo de uma vez só. Esse sensor é muito legal porque ele te avisa quantos quilômetros você tem para rodar. E como é que ele faz isso? Ele tem esse pistãozinho aqui, ó, que vai gastando. Quando ele gasta, ele entra em contato com o ferrinho e joga a mensagem lá no painel. Primeiro ele joga uma luzinha amarela e depois a luzinha amarela se torna em luzinha vermelha, que aí a pastilha tá bem no final. Quando ela esse modelo
de sensor é da BMW. Quando ele acende no painel, geralmente ele tem aí uns 1000 quilômetros para você rodar de margem, porque ele também não quer que você saia correndo para ir para oficina. Às vezes você está numa viagem, você tem que ter, né, essa carência, né? Senão o cara fica louco, né? Aqui tem um outro que é um pouquinho mais didático, porque o pistãozinho dele de desgaste é bem maior. Então ele vai gastando, chegou no final, pim, pingou, né? Aqui é um modelo bem antigo, né? Mas funciona, até hoje ele é adotado no Mitsubishi, que é simplesmente o ferrinho que faz aquele amado barulho, né? Gastou aqui a pastilha, o ferrinho vai começar a entrar em contato com o disco de freio, vai fazer aquele maravilhoso, né? Que a gente acaba escutando de vez em quando entre uma troca e outra, mas quando é esse ferrinho aqui, meu Deus, não tem como não ouvir, né? Então, gastou aqui a massa da pastilha, vai bater no ferrinho, né? E ela é um pouquinho pra frente, ele não é colado reto aqui, né? Ele é um pouquinho mais pra frente para você ter margem também para ir pra oficina. A margem desse ali não é tão maior, tão grande quanto o do sensor de desgaste, mas isso ali é tão eficiente, o barulho é tão péssimo que você vai correndo pra oficina com certeza. Barulho em freio é uma coisa importantíssima. Se você tá ouvindo algum barulho no seu freio, procure o mecânico. Não deduza que é só a pastilha solta. Às vezes é um pivô e o pivô solto faz o quê? Deixa a roda cair, meu bem. Não perca sua roda, procure o mecânico e faça a manutenção. Tá bom? Gostou do vídeo? Quer o que no próximo vídeo? Vamos conversar. Manda aí uma mensagem pra gente, deixa teu feedback se esqueci de falar alguma coisa e vamos ter uma conversa legal, uma conversa produtiva. Se você não gostou, sério, me diz do que você não gostou. Vamos tentar melhorar pro próximo, beleza? Aguardo vocês inscritos aqui no canal e no próximo vídeo. Ai, pessoal, vocês estão aí ainda? Esqueci de dar uma dica super importante a respeito de todo o sistema de freio a disco. O que acontece e é super comum, depois de um dia de chuva, você vai à noite, seu carro tá na garagem, de manhã ele faz esse barulho também, como se a pastilha estivesse no final, e durante o dia esse barulho some. Isso é normal, teu mecânico não está mentindo, isso é normal. O que acontece é que à noite, essa umidade da chuva, ou quem mora aqui no sul a umidade é muito grande. Lugares muito úmidos, à noite o ferro oxida, especialmente naquele vinco que eu mostrei pra vocês do disco de freio, e aí de manhã ele passa a fazer esse barulhinho chatinho, mas se você dá umas freadinhas, aquela fuligenzinha que é da ferrugem, ela some e o barulho vai embora. Então não fica com vergonha, só dá umas freadinhas de manhã e segue o baile, beleza? Até o próximo vídeo aqui no canal. Espero você!